Presidente Jair Bolsonaro defende preservação do meio ambiente em discurso na Cúpula das Américas. E você vai ver também. Ministro Barroso determina que o governo federal adote providências para localizar desaparecidos no Amazonas. O Dia dos Namorados promete aquecer a economia. Pesquisa aponta que as vendas em shoppings devem subir 20%. Ibovespa cai pelo sexto dia seguido, puxado pela inflação acima do esperado nos Estados Unidos. NBA House, realizado em São Paulo, celebra os 75 anos da Liga Norte-Americana de Basquete e traz para mais perto do público a emoção da modalidade. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Em discurso na segunda sessão plenária da 9ª Cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente. O chefe do Executivo brasileiro falou em ataque claro às liberdades individuais e afirmou que o seu governo trabalha pela democracia. Bolsonaro reforçou que o Brasil se preocupa com a proteção da Amazônia e afirmou que o Código Ambiental do país deve ser exemplo para o mundo. Somos um dos países que mais preservam o meio ambiente e suas florestas. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, somos uma potência agrícola sustentável. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. O presidente brasileiro falou que o governo está atuando no Amazonas para localizar o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira. Desde o último domingo, quando tivemos a informação que 2 cidadãos, um britânico, Dom Phillips, e um brasileiro, Bruno Araújo, desapareceram na região do Vado do Javari, desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vidas. Ele ainda falou sobre os desafios no mundo pós-pandemia e que a liberdade deve conduzir a nova agenda de cooperação para o crescimento econômico nas Américas. Atualmente, vemos no Brasil, e em parte do mundo, um ataque claro às liberdades individuais, por opinar de forma diferente. Deixo aqui uma mensagem de compromisso do Brasil com a integração das Américas, como continente próspero e democrático. No fim de seu discurso, Bolsonaro elogiou o encontro que teve na quinta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Senti no presidente Biden muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente, de total responsabilidade de cada um de nós. Mas, juntos, poderemos buscar alternativas para pôr um fim nesses conflitos. E aqui no Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu que a cadeia produtiva reduzisse o lucro para conter a alta de preços. O apelo foi feito durante um evento da Associação Brasileira de Supermercados. A declaração de Paulo Guedes derrubou as ações das empresas varejistas na Bolsa. Enquanto isso, segue no Senado a discussão sobre o projeto que impõe o limite de 17% da incidência do ICMS sobre combustíveis, energia, transportes e telecomunicações. O ministro comentou que a nova tabela de preços só vai sair em 2023 com a inflação em 11,73% e fez um comparativo com o governo de José Sarney, que em 1980 congelou os preços dos alimentos. O presidente Jair Bolsonaro, que está na Cúpula das Américas, participou de forma online e fez um apelo à cadeia produtiva.
para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes. Ao final do seu discurso, Guedes reforçou o pedido de Bolsonaro e disse que esse é o momento para frear a alta dos preços. É voluntário, é para o bem do Brasil. Da mesma forma que os governadores têm que botar a mão no bolso e ajudar o Brasil, o empresariado brasileiro tem que entender o seguinte: devagar agora um pouco, porque nós temos que quebrar essa cadeia inflacionária. E o Brasil vai ser o primeiro a sair da crise. E a renda do brasileiro atingiu o menor valor em 9 anos. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O rendimento médio mensal real do brasileiro teve queda recorde de 5,1% em 2021. Com isso, a renda do trabalhador atinge seu menor nível desde 2012, passando de R$ 2.400 em 2020 para R$ 2.265 em 2021. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita também caiu. A redução foi de 6,9% em 2021, passando para R$ 1.353, o menor valor da série histórica. E com tudo isso, a desigualdade também cresceu. Enquanto a população mais rica recebe quase R$ 16 mil por mês, a população mais pobre ganha em média R$ 415 mensais. Os dados são da PNAD Contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. Autoridades americanas divulgaram hoje os dados da inflação do país. Os números são os mais altos desde a década de 1980. A inflação nos Estados Unidos voltou a ganhar força em maio, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor CPI, que atingiu 8,6% em 12 meses, o maior resultado desde dezembro de 1981. Na comparação com o mês de abril, o aumento foi de 1%, enquanto entre março e abril houve uma alta de 0,3%. O resultado superou as previsões dos analistas. A gasolina, em particular, registrou uma alta de 4,1% em maio. Outros setores com aumento de preços foram habitação, passagem de avião e veículos. Além disso, itens como atendimento médico, móveis, lazer e vestuário também sofreram aumentos. Os preços da energia aumentaram 34,6% em um ano, a maior alta desde 2005. Se forem excluídos os preços mais voláteis da inflação e energia, que subiram especialmente com a guerra na Ucrânia, a inflação subjacente foi semelhante à de abril na comparação mensal. O presidente Joe Biden vai pedir à Câmara de Representantes que vote na próxima semana um projeto de lei aprovado em março pelo Senado, que visa impedir que as transportadoras marítimas inflacionem os preços, o que afeta os bens que os consumidores compram. Biden definiu a inflação como prioridade da política doméstica. E com o aumento da inflação nos Estados Unidos, especialistas alertam que podem haver impactos significativos aqui no Brasil. A expectativa é que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, continue aumentando a taxa de juros, o que poderia fazer com que investidores retirassem seu dinheiro de países emergentes, como o Brasil, e investissem no país norte-americano. Na próxima semana, haverá uma nova reunião do Copom para decidir a nova taxa de juros, a Selic. A expectativa é de um aumento de 0,5%, o que faz com que a taxa alcance 13,25%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, depois que dados mostraram aí que a inflação dos Estados Unidos chegou a 8,6% no acumulado, o que deve fazer as taxas de juros por lá subirem mais. A moeda norte-americana subiu 1,44% e encerrou o dia a R$ 4,987 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda hoje, dando sequência a perdas da véspera e seguindo o dia negativo nos mercados externos, que reagiu a uma inflação americana mais alta do que o esperado. O indicador recuou 1,51% a 105.481 pontos. E olha só, o Dia dos Namorados promete aquecer a economia aqui no Brasil. A Associação Brasileira de Shopping Centers estima que o setor movimente mais de 4 bilhões de reais até domingo.
dos Namorados chegando e o comércio está otimista, porque muita gente parece mesmo estar disposta a gastar para celebrar este 12 de junho. É gostoso, né? Trocar presente. E a gente tem essa tradição, Dia dos Namorados, Natal, aniversário. Nos shoppings do país, o comércio espera faturar 20% a mais este ano em relação a 2021. A conclusão é de um levantamento realizado pela Brasce com empreendedores. Entre os shoppings ouvidos pela pesquisa da Associação Brasileira dos Shopping Centers, 95% disseram ter expectativas positivas para essa data. E 67% esperam que as vendas superem o patamar pré-pandemia, com um faturamento 8% maior que em 2019. É o que espera também a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Tudo indica que venha acontecer isso, não é questão de otimismo, tá? É que o Dia das Mães foi muito bom, o Dia dos Namorados está projetando para ser bom também. Então, quando essas datas maiores do varejo crescem, normalmente o varejo vai crescendo automaticamente. Outro levantamento mostra que os brasileiros pretendem gastar 74% a mais com presente neste ano. E a previsão é que o ticket médio seja superior a R$ 200. A Tiffany, que vai dar 2 presentes ao namorado, confirma o dado. Pretende gastar quanto esse ano, então? Uns R$300. Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, entre os itens mais comprados nessa data estão moda masculina e feminina, calçados, perfumes e cosméticos, games e outros produtos tecnológicos. Também na área de serviços, a gente tem restaurantes e barzinhos. Só que nem todo mundo espera gastar neste Dia dos Namorados. Uma pesquisa feita pela Associação Comercial de São Paulo, com 1.700 pessoas de todo o país, mostra que quase metade não vai presentear o amado. Mas segundo este casal, que chega de mãos dadas depois de 40 anos de casamento, uma relação duradoura só pode ser construída com ingredientes que vão muito além dos mimos. Eu gosto, tem que estar apaixonado, sabe aquela coisa de esfriar a barriga? E segundo, precisa ser honesto um com o outro. Minha palavra é cumplicidade, para manter uma relação e para o namorado ficar bem. Aí vira 2 e vira 1, né? Para a vida toda. Para a vida toda. É isso aí, grande exemplo, né? E você vai ver ainda nesta edição, o ministro Barroso determina que o governo federal adote providências para localizar desaparecidos no Amazonas. E ainda, NBA House em São Paulo celebra os 75 anos da Liga Norte-Americana de Basquete. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. A pandemia da Covid-19 volta a se manifestar no Rio de Janeiro. O número de infectados está aumentando. O município do Rio de Janeiro teve, nas últimas 24 horas, 122 pessoas internadas com a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, 12 pessoas aguardam vaga para hospitalização. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, disse que a Covid, por ser uma doença respiratória que varia com a sazonalidade, faz com que nos tempos mais frios
tem a maior incidência do vírus. Ele acrescentou que os casos recentes são leves e 85% deles não estavam com o esquema de vacinação completo. Prado também pontuou que monitora o andamento da Covid-19 para avaliar a necessidade do retorno do uso de máscaras e medidas restritivas. Vale ressaltar que a Prefeitura do Rio reforça a importância da vacinação contra a Covid-19. E uma programação que vai mobilizar milhares de pessoas neste fim de semana. A Praia de Copacabana recebe nesse sábado o evento Esperança Rio, realizado pela Associação Evangelística Billy Graham. A programação, com início às 4 horas da tarde, contará com shows e deve reunir fiéis de 4.000 igrejas evangélicas, com expectativa de levar 100 mil pessoas às areias da praia. Maria Alice, eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana para todos. Muito obrigada, Anderson, pelas informações. Um excelente fim de semana para você também. E olha só, as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips passaram a se concentrar hoje em uma área abaixo da comunidade Cachoeira, em Atalaia do Norte. Voluntários afirmaram às equipes de busca que encontraram sinais de escavação às margens do rio Itaquaí, local onde Bruno Pereira e Dom Phillips foram vistos navegando. Os dois estão desaparecidos desde o começo da semana. Durante a manhã desta sexta-feira, mergulhadores do Corpo de Bombeiros, agência da Polícia Militar, da Defesa Civil, do Exército e da Marinha, saíram de Atalaia do Norte até a localidade. O Corpo de Bombeiros informou que não há vestígio de algo enterrado no local, mas que vai verificar a situação do terreno em busca de informações dos dois desaparecidos. Segundo os militares, o relato é de terra mexida, indicando escavações. Bruno e Phillips foram vistos pela última vez na comunidade ribeirinha São Rafael por volta das 6 da manhã do último domingo. De lá, eles partiram rumo à Atalaia do Norte, viagem que dura aproximadamente 2 horas de lancha, mas não chegaram ao destino. Uma testemunha ouvida pela Polícia Civil do Amazonas disse ter visto o brasileiro e o inglês navegando perto da comunidade Cachoeira. Segundo o depoimento, no mesmo local e horário, a pessoa também afirma ter visto Amarildo da Costa de Oliveira com uma segunda pessoa em uma lancha do suspeito. Conhecido como Pelado, Amarildo é investigado pelo desaparecimento de Dom e Bruno e teve prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas nesta quinta-feira. De acordo com a polícia, a testemunha viu o momento em que o indigenista e o jornalista passaram em uma embarcação e logo em seguida Amarildo e essa segunda pessoa na lancha. A embarcação usada por Amarildo foi apreendida. A perícia encontrou vestígios de sangue e as amostras foram transportadas para análise em Manaus. Até o momento, a Polícia Civil ouviu 8 pessoas, incluindo 7 testemunhas e o suspeito. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que o governo federal adote todas as providências necessárias para localizar os 2 homens desaparecidos no Amazonas. Barroso também solicitou a apresentação em até 5 dias de um relatório sigiloso contendo todas as providências adotadas e informações obtidas sobre o desaparecimento. E vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky garantiu que as tropas se mantêm firmes contra as forças russas no leste da Ucrânia. Enquanto isso, o Reino Unido luta pela libertação de 2 britânicos condenados à morte pelo Kremlin. O tribunal da autoproclamada República Popular de Donetsk condenou à morte 2 britânicos e um marroquino que lutavam pela Ucrânia. Eles foram acusados de mercenários e terroristas. A Anistia Internacional considerou o julgamento grotesco. Aiden Aisley e Shaul Piner foram capturados enquanto lutavam na região de Mariupol. O primeiro-ministro britânico se disse chocado com a sentença. Boris Johnson ordenou que os ministros façam tudo o que estiver ao alcance para garantir a libertação deles. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a Rússia usa os prisioneiros como peça-chave para barganhar nas negociações de paz. Na zona de conflito, a Rússia continua a ofensiva para tomar de vez a região do Donbass. Severodonetsk é a última grande cidade de Luhansk que ainda não caiu nas mãos dos russos. O Ministério da Defesa da Ucrânia diz que o objetivo russo é eliminar completamente o estado ucraniano do Donbass.
e impor um governo local. Em Moscou, o presidente russo falou com a imprensa e comparou as suas ações com a do César Pedro, o Grande, que no século XVIII lutou contra a Suécia e ocupou parte do território. O NBA House, realizado em São Paulo, celebra os 75 anos da Liga Norte-Americana de Basquete e traz para mais perto do público a emoção da modalidade. No clima de final entre Boston Celtics e Golden State Warriors, o repórter Leonardo Félix foi conferir o evento. Olha só. O torcedor brasileiro que ama os times da NBA tem uma casa para chamar de sua. O espaço instalado no estacionamento de um shopping center serve para alimentar a paixão pelo esporte, celebrar o passado e o presente da modalidade. Estar na NBA House é uma experiência única para os fãs do basquete norte-americano. Quem visita a casa montada aqui na zona oeste da capital paulista vai poder fazer uma imersão nos 75 anos da história da liga. Os astros do esporte são homenageados em quadros, roupas e itens especiais, como a Diamond Ball, uma bola cravejada de diamantes que está rodando o mundo para marcar a data comemorativa da NBA. Além dos objetos em exposição, há diversas atividades para os fãs, em brinquedos, em locais para tirar fotos para as redes sociais e, é claro, um espaço reservado para você mostrar que é bom de bola. Mas a maior experiência do esporte é torcer pelo seu time de coração. E na NBA não é diferente. Acompanhamos o terceiro jogo da final da liga. Entraram na quadra o Boston Celtics, o maior campeão da história, empatado com o Los Angeles Lakers, com 17 títulos, e o Golden State Warriors, sensação da última década. O time da Califórnia busca o seu quarto título nos últimos 7 anos. Quem levará melhor? O jovem Jason Tatum ou o experiente Stephen Curry? A torcida estava ansiosa pelo jogo e falou de suas expectativas para a decisão desta temporada. Sou torcedor do Celtics desde 2010, mais ou menos, quando meu irmão me mostrou um pouco do basquete, eu me apaixonei. Acho que a série vai ser incrível hoje, vai levar Celtics de novo. Bem esperançoso, pensando que o Warriors pode virar a série nesse momento e ganhar a vantagem de jogar na casa do Boston. O Boston começou de forma arrasadora e chegou a abrir 17 pontos de vantagem na parte inicial da partida. Mas no terceiro quarto o cenário mudou. O Golden State encostou e passou à frente. Mas a reação foi por pouco tempo. No fim, a torcida celta comemorou a vitória por 116-100. Esse é um resultado gigantesco. Para estar nessa liderança 2-1, próximo jogo é em Boston. Se Deus quiser a gente leva 3-1. É uma vantagem zaça. A final entre Celtics e Warriors segue disputada e promete muito equilíbrio até o fim da série melhor de 7. E você pode sentir essa emoção na NBA House, que funciona até o dia 19 de junho. É isso aí, o quarto jogo da decisão da NBA acontece daqui a pouco, às 10 da noite, em Boston, nos Estados Unidos. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!